Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos abordar um tema que você ou algum conhecido seu possa estar enfrentando: o emparedamento previdenciário. Um inscrito do nosso canal comentou que a sua empresa não o recebeu após o INSS lhe dar alta médica e que por isso não recebe salário da empresa e nem muito menos benefício do INSS há mais de 8 meses. Por isso, eu decidi trazer esse assunto à tona para responder a 3 perguntas fundamentais para a solução deste problema. O emparedado tem direito a receber salário ou benefício pelo período em que ficou sem receber? 2. Quem deve ser responsabilizado por esse período? A empresa ou o INSS? E 3. Existe a possibilidade de indenização por dano moral? E sem mais delongas, eu lhe convido a vir comigo. Vamos lá? Mas o que é o emparedamento previdenciário? Meus amigos, antes de mais nada, vamos entender o que é esse tal de emparedamento previdenciário, que é um nomão grande que pode às vezes nos tirar da jogada. Vocês vejam que o PCMSO determina que todo empregado que ficar afastado por mais de 30 dias deve ser submetido a um exame de saúde ocupacional a cargo do médico do trabalho quando do seu retorno. Logo, toda vez em que o empregado ficar afastado em gozo de auxílio-doença, necessariamente será submetido ao exame pericial quando o INSS considerar este trabalhador reabilitado para o exercício do seu trabalho. Ocorre que o INSS, ao conceder o auxílio-doença, geralmente estima um tempo de recuperação para a capacidade do trabalho deste segurado e, por isso, não o submete a novo exame pericial. E dessa forma, portanto, ocorrem oportunidades em que o segurado realmente recuperou a sua capacidade de trabalho e por isso ele é considerado apto ao retorno do seu trabalho pelo médico do trabalho. E também existem oportunidades em que o segurado não recuperou a sua capacidade de trabalho, razão pela qual o médico do trabalho da empresa o rejeita e determina então que ele seja submetido novamente a um novo exame pericial a cargo do INSS. Ocorre que o INSS, meus amigos, insiste que este trabalhador recuperou a sua capacidade para o trabalho, razão pela qual não lhe concede então um novo benefício pretendido. E, portanto, o emparedamento previdenciário ocorrerá quando este trabalhador não receber salário do seu empregador e nem receber salário do INSS, na verdade benefício do INSS, ficando por isso desassistido tanto pelo seu patrão como pelo INSS. E isso, em resumo, é o emparedamento previdenciário. Ou seja, de um lado o trabalhador tem o empregador que não lhe paga salário e do outro o trabalhador tem o INSS que também não lhe paga benefício, ficando assim emparedado sem receber receita, renda de nenhum dos devedores neste período de incapacidade para o trabalho. E agora então que entendemos o que é o emparedamento previdenciário, quem é responsável por pagar salários atrasados? Meus amigos, todo trabalhador vende a sua mão de obra ao seu empregador em troca do seu salário. Por essa razão, em um contrato de trabalho, a prestação, o que o empregado deve é vender a sua força de trabalho, enquanto que a prestação cabível ao empregador é remunerar essa força de trabalho. No entanto, meus amigos, eu lhe pergunto, como é que o empregador pode ser obrigado a pagar por um tempo que o seu empregado não trabalhou? Eu respondo então a essa questão. Veja inicialmente que o INSS é uma autarquia do Estado brasileiro, responsável por administrar os benefícios previdenciários, estando, portanto, vinculado tanto ao Ministério do Trabalho como ao Ministério da Previdência Social. E por ser uma autarquia,
todo ato praticado pelo INSS é considerado como ato administrativo, ou seja, é considerado como ato praticado pelo Estado brasileiro. Assim como todo ato administrativo goza da presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, entre os outros atributos do ato administrativo, então os atos praticados pelo INSS devem ser considerados legítimos, legais e verdadeiros até prova em contrário. E não poderia ser diferente, gente. Afinal, alguém já imaginou um Estado sendo governado por toda sorte de mentiras, falsidades e fake news? Com certeza seríamos conduzidos à anarquia em um cenário desses. Mas, por outro lado, os atos praticados pelos particulares, ou seja, as pessoas físicas e pessoas jurídicas, não gozam de veracidade. E é a razão pela qual, então, esses atos devem ser provados quando queremos impor os seus efeitos contra um terceiro. Ora, se o ato administrativo praticado pela autarquia, que goza de legitimidade e veracidade, então quando opomos um ato administrativo e um ato particular, quando temos um conflito, o ato administrativo terá superioridade ao ato particular, razão pela qual, entre o ato do INSS e o exame admissional que é realizado pelo empregador, prevalecerá o entendimento do INSS, meus amigos, porque, como eu disse, o ato do INSS goza da presunção de veracidade. Veja, isso perdurará ainda que o segurado não tenha sido submetido ao exame pericial a cargo do INSS. E é por essa razão, então, que a jurisprudência majoritária do nosso país entende que o empregador deve ser responsabilizado por pagar salários e dano moral ao empregado que ele rejeitar vindo do INSS. Portanto, meus amigos, podemos concluir por hora que o empregado emparedado tem direito a receber salários, funções adicionais e todas as verbas devidas em razão do contrato de trabalho. E elas deverão ser pagas pelo empregador. Mas será que ficar sem salário dá direito a dano moral? Eu vou responder essa pergunta a seguir. Eu disse ainda há pouco que é por meio do salário que o trabalhador consegue comprar a sua alimentação, seus remédios, seu lazer, e enfim, é por meio do salário que o trabalhador pode tentar garantir a sua dignidade que está prevista em nossa Constituição. Ocorre que toda ação praticada por quem quer que seja, que se revele um ato abusivo, é considerado como um ato ilícito pela lei civil. Veja que essa mesma lei civil determina a obrigação de indenizar a todo aquele que tiver o seu direito violado, ainda que se trate de um direito moral, como é o caso, meus amigos, do que estamos tratando aqui, da dignidade da pessoa humana. Mas olha, o empregador, vocês vejam que o empregador é responsável pelas obrigações contratuais. E por isso o empregador é responsável pelo pagamento, então, dos salários referente ao período em que o empregado não goza de auxílio previdenciário. Portanto, nesse caso, já que o obreiro foi considerado apto pelo INSS para retornar ao trabalho, mas esse mesmo obreiro foi considerado inapto pelo empregador, conclui-se dessa circunstância, então, verdadeira e indubitável ofensa à dignidade do trabalhador, o que configura, portanto, pessoal, o dano moral. Dessa forma,
como o empregador quem causou o dano moral por ato abusivo do seu direito, este empregador deverá então ser condenado a pagar uma indenização por dano moral ao trabalhador emparedado, além dos salários, né, referentes ao período do emparedamento, não é mesmo? Então, meus amigos, agora já em série de conclusões, para os casos de emparedamento, podemos resumir que o ato do INSS goza de legitimidade e caso esse empregador desobedeça a esse ato administrativo, este empregador estará sujeito a pagar então pelos salários não remunerados ao trabalhador, além do dano moral. Eu quero ponderar, no entanto, que essa obrigação imposta ao empregador persiste mesmo se o empregado realmente não tiver condições de trabalho. No entanto, defendemos que esse empregador deva, para evitar ser condenado, defendemos que esse empregador deva receber esse empregado, readaptá-lo ou alocá-lo em alguma função que não agrida as suas condições de saúde. E deverá então o empregador ajuizar uma ação contra o INSS para submeter este empregado a um exame com o perito do juiz. Assim, pensamos sinceramente que fazendo dessa forma, a empresa não comete ato ilícito e consegue recuperar o dinheiro despendido injustamente, pois o empregado não conseguiu vender a sua força de trabalho efetivamente. O que não pode é o empregado que não tem como custear a sua vida ficar desassistido, tanto pelo empregador como pelo INSS. E é por isso que ele deve então receber o empregado, remunerar o salário e depois ajuizar uma ação contra o INSS para reaver tudo que ele pagou indevidamente, se assim entender. E por fim, eu peço aqui então que você curta esse vídeo, se você tiver gostado, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para mais pessoas. Também peço que você não deixe de compartilhar esse conteúdo com um conhecido ou familiar seu. E por fim, eu peço que você deixe um comentário aqui para que você possa engajar comigo. Até logo!